acreditar aqui, gente, sério mesmo. São José do Rio Preto, uma cidade do interior. Eu tô assim, tô no hype, sabe? Eu tô no hype, porque é incrível a gente poder trazer algo tão especial para um público tão querido, tão maravilhoso, que nem vocês. Admiro demais o trabalho do Vitor, do Edu, toda a equipe do Reset, que está se transformando num negócio incrível. Quem estava no ano passado e veio agora, percebeu o quanto que evoluiu. Fala aí. Né? É insano olhar tudo que está acontecendo, um ecossistema que está se formando ao redor disso tudo. E eu quero falar algumas coisas para vocês que eu acho que são essenciais hoje para quem fornece, trabalha com marketing digital de alguma forma. Se você usa marketing digital no seu dia a dia ou vai usar algum dia, que eu acredito que seja a maioria, eu tenho algo muito importante para falar com você. Eu espero que você fique comigo até o final, porque a gente tem uma questão de um paradoxo estratégico dentro do marketing digital hoje. E eu preciso que você desacelere. Entendeu? O negócio é esse. Porque o que acontece? Você viu um monte de coisa. Você tem um monte de coisa para fazer, você tem um monte de coisa para pensar, está tudo rolando, está tudo acontecendo, e está rápido, e etc. E você fala, porra, então, a sensação é que você está sufocado às vezes. É a sensação que eu tenho. E que eu tive por muito tempo. De estar sufocado com tanta informação, tanta coisa para fazer, tanta coisa para melhorar, porque a cada passo que você dá, você olha e vê 2, 3, 4 que você poderia ter dado para o outro lado, e talvez seria melhor, talvez não, porque você tem muita opção, porque a gama de opções na sua frente te deixa dessa forma. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. E o paradoxo é, porque eu vou falar justamente de resultado a curto prazo. Então, eu vou explicar isso. Antes eu quero, vou pular essa parte. Tem um livro que eu escrevi junto com a Maria Rita, não está aqui, está lá no stand. Mas um beijo, se ela me ouviu alguma hora aí. Te amo muito. E a gente escreveu um livro justamente sobre estratégia digital, que é um tópico que eu amo, sou apaixonado por estratégia digital. E eu tenho um livro, uma Entropia, você pode encontrar na Amazon. Tem aí a Amora, estou morrendo de saudade da Amora, foi quase uma semana sem ver a Amora, meu Deus do céu. Tá aí, se você quiser seguir o Instagram da Amora também, nossa Community Manager, créditos para a queridíssima Alaina Paisan, que está ali, Marcílio Augusto, Ana também veio, a Nicole, e assim, que são a equipe do SMXP, viajaram para estar aqui, valeu pessoal, valeu a muito vocês, muito obrigado por tudo. E é isso, esse é um pouco do SMXP, que é uma comunidade de marketing digital, para quem usa marketing digital. E coloquei um pouco para representar aqui, porque a nossa conexão vai bem além do digital, na verdade. E tenho muito orgulho disso aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o SMXP, que é uma comunidade para quem usa marketing digital, você passa ali no stand depois, no happy hour, eu vou estar lá, e eu quero conversar com você. Então, o Marcílio, a Alaina vai estar lá também, visita ali o stand. Não sei se todo mundo sabe, mas quando vocês têm esses códigos do Instagram, você pode mapear ele com a câmera direto do Stories, tá? Então, é só passar o Stories para o lado. Se você passar o Stories para o lado e apertar e segurar em cima dessa imagem, faz aí, pega o Stories, o Instagram, vai lá na câmera do Stories, clica ali no SMXP, aperta e segura para você ver. Aí você vai seguir a gente. Olha que legal. Vamos. Vocês vão ver que é bacana. Todo mundo falou para seguir porque é legal, é sucesso. Conteúdo ali bom, sou suspeito para falar, né? É um projeto que não é nem um projeto, gente. É tipo uma segunda família. Às vezes até a primeira, porque às vezes eu não sou tão assim com a minha família, sabe? Enfim, se você quiser me seguir, também tem aí, manda o @Estevão Soares, coloca aí hashtag resetme. Aliás, se você for mandar no Twitter, que vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Se você tiver qualquer dúvida do que eu falei aqui agora, qualquer dúvida, ou se você não gostar de alguma coisa, eu queria conversar mais, manda um inbox para mim. Manda um direct para mim no Instagram ou no Twitter. Eu vou responder todas. Não importa a sua pergunta e a complexidade dela. Eu vou responder todas as perguntas. Por quê? Porque o Reset é especial assim para mim. Entendeu? Então, vai lá, pode mandar. Às vezes eu vou demorar umas 24 horas ou 48 para responder, mas eu vou responder todo mundo, beleza? Então, vai lá. Cenário digital estratégico para 2020. O lance é o seguinte. Durante muito tempo, quem trabalha no digital falou assim, não, marketing digital é uma parada de longo prazo. Então, você tem que ir construindo de pouquinho. Quem fornece serviço de marketing digital, fala assim, não, mas isso aí, você tem que, é devagar. Você tem que esperar para dar resultado.
Isso aí a gente está construindo. E sim, isso funcionou por um tempo. Mas a gente está vivendo uma era hoje que o longo prazo não é mais o suficiente. E de uma forma, eu não sei como isso aconteceu, mas é inerente ao marketing digital trabalhar com longo prazo e associar o longo prazo com qualidade. Fala assim, não, para fazer um bom planejamento eu preciso de tempo. Então eu preciso focar no longo prazo. E isso é um problema, gente, porque isso não é verdade. Pelo menos não é mais verdade hoje. Por isso que eu estou falando de um cenário para 2020. Se você não gerar resultados a curtíssimo prazo, você tem um problema. Por quê? Porque está tudo exponencial. Vocês viram isso o dia inteiro hoje. Eu nem vou falar nesse assunto. Vocês estão cansados de saber. Mas você precisa... A urgência do resultado é iminente. Fala, pô, Estevam, você acabou de falar para dar uma relaxada, agora você está falando que é urgente. O que está acontecendo com você, Jó? Você está com um probleminha. Não estou com probleminha não. Eu vou te explicar. Justamente eu falei, é um paradoxo. Se fosse algo linear e tranquilo de ser compreendido, porque eu bati muito a cabeça para entender isso, e eu não quero que aconteça com mais ninguém, né? Então, o paradoxo estratégico é, para poder focar no longo prazo, você precisa do curto prazo. Se você não tiver o seu curto prazo em dia, você não consegue desenvolver o longo prazo. É simples assim. Então, para tudo que você for fazer em termos de resultado, seja lá o que você está planejando, aliás, uma pausa para falar uma coisa, se você está com muita coisa e você às vezes está perdido, fala assim, pô, não, mas tem muita coisa, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou, e tal, eu estou meio assim. Vou te falar uma coisa, fica tranquilo, fica tranquila. Você é uma pessoa incrível, no momento certo, todas as coisas que não fazem sentido, elas vão se conectar. Mas é no momento certo, você não sabe quando ele é. Por isso você continua dando o seu melhor. É isso, tá? Então, quando eu falo do longo prazo e do paradoxo, você não consegue focar no longo prazo, porque o curto prazo está te comendo pelas pernas. Então você tem um negócio muito legal, falando, não quero desenvolver um negócio, mas é grande, entendeu? Um negócio super bacana. Mas aí não anda, porque sempre tem uma pendência, sempre tem algo a curto prazo, sempre tem algo ali falando, pô, vem aqui, vem me dar atenção, e etc. E a sensação que você tem é que você não consegue executar seus projetos de longo prazo, porque você está sempre acudindo o fogo. Você está sempre atendendo as outras pessoas, as expectativas que elas têm em cima de você. E aí você não consegue desenvolver nada a longo prazo, muitas vezes por conta disso. Né? Então, acaba sendo um paradoxo. Não é viável hoje você ter uma estratégia de longo prazo sem antes ter uma base consistente de resultados a curto prazo. É o que eu falei num post esses dias. Para você correr uma maratona, você não vai simplesmente chegar e falar, eu quero correr uma maratona de 42 aí. Gente, não vai. Você precisa ter uma vitória numa de 5 e você fala, porra, eu consigo de 5. Vou para de 7, vou para de 8, vou para de 10, vou para de 15. É assim que funciona. E para negócios e com seus clientes, e se você tem empresa, é assim também. É assim também. Então não adianta focar lá na frente se você não vai resolver o curto prazo, se você não vai cuidar dele. Né? Tipo, o que você tem muitas vezes é uma receita, entendeu? Tipo, a receita você tem, fala, beleza, tá aqui e tal. Então tem que fazer isso, aquilo, outro e tal. Tá tranquilo. Mas aí tem a questão do preparo, gente. E o preparo, ele é muito engraçado. O preparo é muito engraçado, porque a gente transformou o preparo em algo, tipo, super simples. Né? Desculpa a sacanagem, mas vai ter comida no happy hour, tá? Foi mal aí. Não, desculpa, gente. Então, preparo é uma palavra muito simples, mas que antecede a transformação. Quando você está falando de preparar algo, você está falando de transformar algo. Você vai fazer algo muito importante, as pessoas viram e falam assim, você está preparado? Isso significa o quê? A sua mentalidade, ou as suas ferramentas, ou o conjunto de ativos que você precisa ter para executar aquilo. Aquilo está em ordem? Isso é o preparo. E o preparo é essa transformação. Então você vem num evento, você estuda pra caramba, e você tem a receita, você sabe como preparar, mas a transformação tem que ser o resultado disso. Tá? Então, no final, você tem a aplicação. Eu vou poupar vocês de fotos de gestão, porque depois que você passa por todo esse processo, você precisa digerir isso. E é algo que eu senti muita falta. A gente faz as coisas o tempo todo, a gente está agitado o tempo todo, fazendo tudo, mas se isso está dentro de um planejamento, você está agitado por uma boa razão. Agora, se isso não está dentro de um planejamento,
isso não faz parte de uma boa razão e você pode ter um problema, inclusive, por conta disso. Né? Então, estratégia, no final das contas, não é sorte, gente. Não é sorte. Né? E tem a ver com uma série de outros fatores, e principalmente com como você está com você mesmo e como você se enxerga na situação que você está vivendo. Né? Então, uma coisa muito séria é quando, assim, você tem uma expectativa tão grande com a resolução de um problema que essa expectativa ela pode se tornar tão tóxica quanto o próprio problema. Então, percebe que eu estou falando de ansiedade? Percebe que eu estou falando de cuidar de você, do seu redor, mas ao mesmo tempo eu estou falando, você precisa dar resultado a curto prazo. Porque o jogo do marketing digital em 2020 é a curto prazo. Se você não estiver preparado para dar resultado a curto prazo, você está fora. Você está fora. Então o que eu quero? Eu quero aliviar isso para você. Isso que eu quero. Eu quero tirar um pouco o peso, te dando ferramentas para que você possa executar isso com muita facilidade. Foi para isso que eu criei esse framework, que se chama Fast Track, justamente porque é um caminho rápido. Porque eu tinha muita dificuldade para me organizar com uma série de coisas. Eu tenho uma tendência muito grande de desenvolver planejamentos complexos. E chegou um dia, estava na chácara com a Maria Rita, eu falei, não faz sentido, tem alguma coisa errada. Os planejamentos complexos, legal, pô, tem muitos casos você precisa usar. Mas eu falei, para algumas coisas do dia a dia, não está fechando essa conversa. Por que isso? Né? Então vamos lá, porque eu não gosto de falar só do problema, eu gosto de apresentar a solução. Tá? Eu sou 100% solução. Porque acho que não adianta nada falar assim, você está ansioso, você precisa dar resultado a curto prazo. Você tem, beleza, agora chame the money, né? The money, mostra aí como é que gera esse resultado a curto prazo. Então vamos lá. O framework, primeiro, ele precisa ser simples. E a gente tem essa experiência de fazer algo mais simples depois de desenvolver um framework extremamente complexo, alguns frameworks extremamente complexos no decorrer da carreira. Então, primeiro, você tem um objetivo. Mas, Estevam, como é que eu escolho um bom objetivo? Você vai passar por 2 outros frameworks, super comuns. O SMART, e vai passar a refinar isso pelos 5 porquês. Que é uma técnica que nasceu na Toyota, hoje faz parte do Six Sigma, hoje faz parte da metodologia Kaizen, e ele vai te ajudar a entender por que o que você quer realmente é importante para você. Então, passando o SMART rapidamente, os 5 porquês. Por exemplo, vamos lá, quero aumentar o faturamento. Aí você fala, como você faz isso? Você fala, por que eu quero aumentar o faturamento? Aí você fala, ter uma vida mais confortável. Beleza, por que você quer ter uma vida mais confortável? Eu quero trabalhar menos, né? Quero ficar de boa. Então, no final das contas, você vê que, assim, você quer um pouco mais de tempo, não necessariamente aumentar o seu faturamento. Você acredita que para ter mais tempo, você precisa aumentar o seu faturamento. E nem sempre esse é o caso. Às vezes, pode ser outra origem? Pode, só estou dando um exemplo, tá? Mas, às vezes, isso você conseguiria reduzir o seu tempo de trabalho otimizando ou automatizando um processo ou contratando alguém. Te dá uma visão clara do objetivo que você quer resolver, entendeu? Você passa isso no SMART. O seu objetivo, ele precisa ter 5 características. Ele precisa ser específico, então, aumentar o faturamento. Um objetivo específico? Mensurável? Mensurável. Tá? Mas o problema é o seguinte. Eu não sei se eu posso alcançar ou não, porque eu não falei quanto de faturamento. Então eu preciso falar, é 30%, é 50%, é 200%. Se você não definir isso e ficar, o meu objetivo é aumentar o faturamento. É legal. Aí vai chegar no final do ano, você vai falar assim, aumentou 2%. Ei, cumpri o objetivo, aumentou o faturamento, legal. E, na verdade, não era bem para ser assim. Você tem que assumir um pouco mais o controle de algumas variáveis. Quando você define o objetivo, você precisa definir o controle. Você precisa ter o controle disso, porque senão como é que você vai perseguir algo que você não tem controle? A premissa para você ir atrás de algo é que você tem algum controle sobre esse caminho, né? Você não pode simplesmente falar assim, um dia eu quero ser presidente de uma empresa X. Aí você vai falar assim, não, um dia eu quero. Aí vai. Um dia eu quero abrir uma empresa. Aí você fala, não, um dia vai dar certo, eu vou abrir. Percebe o tanto que é desconexo? Alcançável. Eu só vou saber se é alcançável se eu tiver ele dentro de uma condição que eu consiga avaliar. Então, por exemplo, hoje eu tenho um faturamento X, eu falo, não, se eu fizer algumas ações,
É possível eu dobrar. Agora, se ele falar assim, não, eu quero aumentar o meu faturamento em 100 vezes. Esteve, eu confio, eu acredito. Pô, beleza, puxa, admiro a força de vontade. Pode ser que aconteça. Normalmente você vai querer um caminho um pouco mais específico que esse. Tem que ser relevante. Então, nesse caso, é relevante, porque tem tudo a ver com o meu negócio, tudo a ver com o momento que eu estou vivendo. Né? Um exemplo não relevante. Quero aumentar o número de seguidores do meu Instagram para vender mais. A venda pode não estar diretamente associada com o seu número de seguidores. Então, aí o objetivo não seria tão relevante, percebe? Dentro de um tempo. Então, você precisa definir um tempo para que isso aconteça. Então, em 1 ano, em 6 meses e tal. E você vai ver que isso é fundamental. Fundamental, tá certo? Quando você volta, aí você tem um SMART lá. Quem quiser saber mais, procurei os frameworks SMART e os 5 porquês, tá bom? Como que a gente encaixa tudo isso? E como é que a gente começa a resolver os problemas? O principal problema é que quando você pega algo novo para fazer, tem algo latente. Seja por parte do seu cliente, seja algo que você quer resolver para você. Então, você tem algumas coisas que você pode analisar e ter vitórias ultra rápidas. Então, vou te dar um exemplo. Uma empresa não tem presença digital nenhuma, mas ela quer vender. Ela quer vender. Ela quer ter um e-commerce que vai faturar 50 mil por mês. Mas ela não tem nem site. O que é uma quick win aqui, uma vitória rápida? Pô, essa empresa tem um primeiro site. Eu não estou vendendo. Eu não estou vendendo 50 mil, que seria um objetivo ali, que poderia passar dentro dessas características que eu falei com facilidade. Mas é uma vitória rápida. Quando você pega algo novo na sua frente, você vai analisar e você vai ver o que eu posso gerar de resultado imediatamente. Imediatamente. Isso vai resolver 2 problemas. Vai resolver o problema da sua ansiedade, vai resolver o problema da sua segurança com relação a gerar resultados. Que é um dos grandes problemas de quem trabalha com isso. Grandes profissionais, eu conheço muita gente, quase todos duvidam do seu próprio potencial. É um problema comum. Ansiedade, eu duvido, síndrome do impostor, tal, tá aí com todo mundo. Mas quando você tem uma vitória muito rápida, o que acontece? Você fala, pô, não, eu posso. E a pessoa que está com você fala, não, você pode. Não, então vamos junto, vamos nessa. Então, mapear as vitórias rápidas. Vitórias rápidas que eu estou falando aqui antes de 1 mês, tá? De preferência até 15 dias. Tá bom? O que você consegue mudar para ter uma vitória rápida? Porque aí você pega uma agência, você pega alguém e vai falar, não, olha só, vou te falar, vou fazer uns posts aqui, então, eu vou fazer 2, 3 posts por semana para você, e aí 1 hora, um lead qualificado vai aparecer, vai vender e tal, e sucesso. Porra, não funciona, gente, não é assim não. Você tem que mapear isso aí. Entendeu? E as vitórias rápidas vão te ajudar muito. Depois você vai para o curto prazo. Curto prazo que eu estou falando aqui é 1º, 2º, 3º mês. O que você pode fazer no 1º, 2º, 3º mês? Tá. E aí você mapeia isso. Percebe que, normalmente, 1 mês seria curtíssimo prazo. Mas 2020 é um cenário diferente. É isso que eu estou querendo te dizer. A gente precisa começar a analisar semanas. Começar a analisar dias, não meses mais. Isso aí mudou muito. Depois a gente vai para o outro, que é um dos maiores problemas. Processos. As pessoas tratam processos como projetos, que foi um erro grande que eu cometi. Inúmeras vezes. Vou dar um exemplo. Fala assim, eu preciso otimizar o meu site. Ou preciso otimizar a minha campanha de Facebook Ads. Aí você coloca isso dentro de um projeto. Isso não é um projeto, isso é um processo de melhoria contínua. Ele não vai embora nunca. Você vai ter que fazer isso sempre. E aí se você coloca ele dentro de um projeto, com começo, meio e fim, a não ser que seja algo muito direcionado, você está cometendo o erro de transformar um processo em um projeto. Então, verificar todas aquelas coisas que são otimizações diárias que você tem que fazer, semanais, com frequência e tal, para mapear isso e colocar como um processo de melhoria contínua. Estevão, quais eu vou escolher? E aí que tá. Você vai escolher o que estiver alinhado com o seu objetivo. Porque você tem 1 milhão. Você vai priorizar, que é o segredo, né, no caso. Você vai priorizar os que vão impactar diretamente o seu objetivo para que você tenha resultados melhores a curto prazo. Né? E aí os processos eles funcionam muito como uma cola entre o curto e o longo prazo. Vamos colocar aqui um longo prazo a partir de 1 ano, tá ok? E você vai definir os principais KPIs que vão te dizer que você está chegando ou não no seu objetivo. Então, você vai aumentar o seu faturamento, você passou metade do ano, você queria chegar em 50 mil de aumento de faturamento, vamos supor, e você só conseguiu 10, tem algo muito errado.
E aí que entra de novo o curto prazo, você vai conseguir mapear isso continuamente. Então, o longo prazo, ele serve muito como uma bússola, para que você olhe todo o restante do planejamento e fale assim, pô, bacana, eu tô chegando perto, isso aqui está dando certo. Então, no final, você tem uma visão com algo muito simples, você tem uma visão muito geral de tudo, e consegue gerar resultado rápido. E você não precisou do quê? De um mês de planejamento. Porque você não tem esse tempo. Sabe quem tem? Ninguém tem um mês de planejamento. Não tem uma empresa nesse mundo que tem tempo para sentar e planejar durante um mês. De uma pequena empresa ou uma multinacional. Por quê? Porque o mundo mudou. E você já viu todos os argumentos pelo qual o mundo mudou. Então, eu queria muito resolver isso comigo. Eu escolhi isso, inclusive isso vai para a segunda edição do livro. E a gente escolheu colocar isso no reset, porque tudo vai primeiro para fora, né? Mas aqui não, vai primeiro para o reset. Primeiro aqui. E eu espero que isso, de uma forma ou de outra, te ajude com o seu planejamento a tirar essa ansiedade e, ao mesmo tempo, que serve para te alertar da importância do resultado a curto prazo. E se o seu cliente está na sua cabeça, assim, ou se a sua empresa, seu gerente está, tem que dar resultado. Não, mas calma. Não, acaba com essa conversa de calma, entendeu? A gente precisa dar resultado rápido. Só que é dar o resultado certo, porque a gente vai mapear as vitórias que são alcançáveis. Sendo alcançáveis, você consegue. E aí você vai ter a paz que você precisa para poder trabalhar com longo prazo. Então, esse é o framework. Tem um detalhe importante. Eu sei que a gente não tem tempo para desenvolver vários casos, aplicações aqui. Eu queria introduzir um contexto e apresentar o que você conseguisse usar hoje, se você quisesse. Mas, se você quiser continuar aprendendo sobre isso, você pode me seguir no Instagram. Já tem um highlight que eu fiz agora. Tá lá, o highlight chama Fast Track. Tem mais 5 minutos de explicação detalhada desse framework. E tem um espaço para você mandar perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar pergunta para mim direto ali, que eu vou ficar super feliz em responder. E é isso. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Um grande prazer. Valeu!